Começamos já com um assunto bastante polêmico e relacionado ainda aos acontecimentos de domingo. De acordo com informações obtidas pelo jornal O Estado de São Paulo, cerca de 20 horas antes da invasão na Praça dos Três Poderes, o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, dispensou por escrito, é isso mesmo, 20 horas antes da invasão, o GSI, que recebeu um relatório de alerta da BIM, 20 horas antes dispensou por escrito o pelotão com quase 40 homens do batalhão da Guarda Presidencial. Havia um pedido protocolado 2 dias antes da invasão, em razão da chegada de caravanas a Brasília. No sábado, o batalhão da Guarda Presidencial reforçou a segurança. Porém, na manhã do domingo, não havia policiais extras, apenas o efetivo normal. O GSI, sob responsabilidade do general Marco Edson Gonçalves Dias, não esclareceu o motivo da dispensa, nem o porquê da ação só ter ocorrido depois dos prédios terem sido triste e criminosamente depredados. Nelson Kobayashi, mais um sinal de que aquela denúncia feita pela Folha de São Paulo logo na segunda-feira, apontando mais culpados pela falha na segurança pública, que é dever do Estado, não só do Distrito Federal, mas a partir do relatório da Agência Brasileira de Inteligência aos órgãos do Poder Executivo do Governo Federal, é mais um elemento que reforça que há fogo debaixo dessa fumaça? Muito boa tarde, Pavinato, boa tarde a toda a nossa mesa, toda a audiência da Rede Jovem Pan. Olha, Pavinato, essa informação é muito importante e a gente já vem falando a respeito disso desde a terça-feira aqui no Linha de Frente, repercutindo o artigo muito bem escrito, questionando o uso ou não uso do batalhão da Guarda Presidencial nos eventos criminosos que aconteceram no último domingo, e a gente vem questionando a responsabilidade exatamente do GSI. Porque tanto a ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, que sabia com antecedência destes riscos que, infelizmente, se efetivaram em atos criminosos no domingo, quanto o próprio batalhão, estão vinculados, subordinados, debaixo do comando do GSI. E não é possível que a Agência Brasileira de Inteligência, sabendo desses riscos, tenha oficiado a tantos órgãos e não tenha dado ciência ao seu próprio comando, ao próprio Gabinete de Segurança Institucional, que tem status de ministério e que está dentro do próprio Palácio do Planalto. Muitas coisas são para a gente refletir a respeito disso, porque a gente tem visto uma série de decisões judiciais, de bloqueio, de afastamento, agora de prisão, de pessoas ligadas ao governo do Distrito Federal por suposta omissão que contribuiu para o acontecimento desses crimes. E neste caso em específico, o ato por escrito de dispensar o efetivo do batalhão Duque de Caxias, como é conhecido, o batalhão da Guarda Presidencial, deixa até de ser um ato omissivo, mas passa a ser um ato comissivo, passa a ser uma ação, é um intento. Há ali algo a ser investigado como uma ação que merece justificativa, motivação. Claro, você tem a responsabilidade de fazer e deixa de fazer deliberadamente, e essa omissão é uma ação. Ele tinha obrigação, é por isso que é comissivo. Não, Pavinato, a minha crítica é em relação ao... Vamos deixar claro para a audiência, porque nós temos um público, claro, a maioria das pessoas na população são leigas, então é importante a gente esclarecer bastante e ser muito didático. Vamos esclarecer. Por que é que os entes, as pessoas, os agentes do governo do Distrito Federal estão sendo investigados? Porque se omitiram. Porque deviam ter agido e não agiram. Omissão, inércia, ficaram parados diante de um risco. Mas um ato como este,
do batalhão do GSI em relação ao batalhão Duque de Caxias, que ordena e que age determinando a dispensa do efetivo que estava ali para dar segurança, não é omissão, é ação, é uma ordem que se deu e que, por isso, é até diferente das omissões, é algo que, inclusive, está mais próximo de ser responsabilizado e que, por ser supostamente um ato a ser responsabilizado, deve de imediato entrar nas investigações que estão correndo. A gente precisa parar com investigação seletiva. Todas as pessoas, seja do governo do Distrito Federal, seja do governo federal, devem ser investigadas se para isso tivermos indícios. E essa matéria revelada hoje na imprensa indica fortes indícios de uma responsabilidade do GSI, Gabinete de Segurança Institucional. Eu vou pôr uma pergunta para a mesa, eu coloquei para o Nelson fazer esses esclarecimentos jurídicos, porque nós vemos aqui uma coisa bastante firme, sólida, como se diz em latim no direito, o fumus comissi delicti, a fumaça, né, o sinal forte de que um delito foi cometido. E confirmado isso, hoje, de que o GSI não só se omitiu, mas ele agiu para que aquele ambiente não tivesse o mínimo de segurança, nós temos uma ação até mais reprovável do que o secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, que foi afastado, né, teve a prisão decretada, está com os bens bloqueados, você vê a busca e a apreensão na casa dele, nós vimos isso ao longo da semana também, pela paridade que o direito num Estado democrático deve ter. Pessoas em cargos de poder, pessoas que, ao que indicam os indícios e as provas obtidas até este momento, cometeram atos que não deveriam. Não deveria haver uma simetria de tratamento no judiciário para essas pessoas? Por favor, está na mesa ao debate. Alguém se arrisca? Nelson, não deveria ter uma mesma penalidade? Mesma penalidade. A gente Porque o direito tem que ser aplicado igual. Acabei de ler aí Thomas More, não é? Até o diabo, eu garanto a aplicação da lei para minha própria segurança. A gente está aqui o tempo todo, Pavinato, defendendo o Estado Democrático de Direito. Aliás, essa palavra nunca foi tão dita porque todo mundo concorda que a gente precisa preservar um Estado democrático. E em Estado democrático, um dos princípios basilares é o da isonomia, que significa tratar igualmente a todos e desigualmente na medida da sua desigualdade. Significa que a gente precisa dar equidade no tratamento. Nenhuma investigação pode ser seletiva. A gente tem que tratar a todos igualmente. Vou dizer mais uma coisa. Por que é que agora a gente teve afastamento já de imediato do governador e do secretário de segurança? Por que agora a gente tem determinação de prisão do ex-secretário de segurança e do comandante da Polícia Militar? É porque eles podem, em tese, interferir nas investigações, é o que diz a decisão que foi mantida pela maioria do Supremo Tribunal Federal. E por que é que os comandantes do GSI, do Comando de Policiamento do Planalto, estão todos lá diante de todos os documentos que podem ou não comprovar eventual responsabilidade? Veja que são realidades muito parecidas e que têm recebido um tratamento muito diferenciado. É sobre isso que nós estamos falando, igualdade no tratamento. Ninguém quer isenção de responsabilidade de ninguém, mas a gente quer que todos sejam investigados da mesma forma. É isso o que o Estado Democrático de Direito, que tanto estamos falando, exige. Nogueira, alguma consideração sobre esse posicionamento, né, essa revelação feita hoje pelo jornal Estado de São Paulo? Tenho sim, Pavinato. Acho que isso que o Nelson falou é muito importante. A minha área aqui na economia é muito ligada, aqui na Jovem Pan, perdão, é muito ligada à economia. Então eu tenho muito contato com empresários e investidores. Pavinato, se hoje você fizer uma pesquisa com qualquer grupo de empresários e investidores e fizer a seguinte pergunta: o que assusta mais o mundo financeiro e o mundo empresarial? É o poder executivo, ou seja, a incerteza que o governo Lula gera, é o poder legislativo, que é o Congresso, ou é o poder judiciário, principalmente representado pelo Supremo Tribunal Federal? Em 99% das respostas, posso te garantir, a resposta será o poder judiciário. Então, isso que o Nelson falou da falta de equidade, isso afeta outras áreas do país. No meu caso, que eu acompanho mais de perto, a economia. Chama-se insegurança
jurídica. Esse episódio que mostra mais uma vez o Poder Judiciário tratando de forma desigual os envolvidos nos acontecimentos, sem entrar no mérito do acontecimento em si, mostra que o Brasil está desgovernado do ponto de vista jurídico. Isso assusta empresários na hora de tomar decisões de investimentos, assusta os estrangeiros que não entendem o funcionamento da justiça aqui no Brasil e acaba atrasando a vinda de investimentos, portanto, adia o crescimento econômico do Brasil e quem paga a conta no fim do dia é a sociedade brasileira. Nogueira, obrigado por essa contribuição. De fato, eu fiz parte, né, em 2003, 2004, não lembro, faz um tempinho, eu trabalhava com o Linklaters e a gente fez a elaboração do primeiro Doing Business in Brazil, né? E, de fato, o aspecto que mais preocupa qualquer investimento que afeta a economia, que afeta absolutamente a vida de todos no país, é a insegurança jurídica. Rodolfo Maris, será que o GSI vai ser responsabilizado ou investigado com o mesmo rigor das autoridades do Distrito Federal? Pavinato, boa tarde a todos. Boa tarde a vocês aí que estão nos assistindo em casa, o povo lindo que está nos assistindo. Eu quero responder primeiro a sua pergunta. Você fez igual o Tiririca agora, hein? Ô, menino lindo! Mas vamos lá. Eu fiz igual o Tiririca? Eu estou desestabilizando o Rodolfo Maris. Eu adoro fazer isso. É sempre assim. Eu adoro fazer isso. Desculpem. Vamos lá, isso deixa o nosso jornal leve. Talvez é isso que as pessoas que estão nos assistindo precisam um pouco, porque a notícia, elas não são das melhores, né, cara? Mas eu quero responder a primeira que você jogou na mesa em relação ao STF, se vai ser investigado todos com uma certa prudência ou de um aspecto geral, né? É óbvio que não. Devemos lembrar, na verdade, que em 2013, quando houve as manifestações e também invadiram o Congresso, né, pelo MST, as pessoas naquele momento, elas queriam fazer o quê com aquelas pessoas? Acalmarem aquelas pessoas. Houve, lógico, prisões imediatas naquele momento, mas depois de 24 horas as pessoas foram absolvidas, foram soltas e não houve uma investigação. Na verdade, vamos acalmar o ânimo dessas pessoas. E hoje o que a gente vê é um retrato totalmente diferente. Eles pegam essas pessoas para servir de exemplo. Senhoras, adolescentes, senhores, lógico, tem a pauta dos infiltrados, não tem os infiltrados. Isso é uma outra questão. O que coloca aqui, o que eu coloco em pauta aqui é que eles estão pegando essas pessoas, se tratando do STF, tá? Se tratando de como que as pessoas vão ser investigadas nesse momento, respondendo a sua primeira pergunta. Claro que não, o momento do país é outro e as pessoas que estão no poder, exercendo o poder, são pessoas totalmente diferentes daquela ocasião. Hoje nós vivemos num país polarizado, né, cara, de uma forma que a gente nunca viu na vida, e essas pessoas, na verdade, vão ser exemplos, eu não sei para quem, mas para um futuro, para que não aconteça isso. O que eu acho errado, na verdade. Mas vamos lá. Houve, na verdade, Pavinato, uma verdadeira omissão aqui, né? Principalmente sobre essa pauta que a gente está falando. Houve, na verdade, também uma sucessão de erros. Eu não acredito que 40 homens desse batalhão que foram dispensados, eles poderiam evitar qualquer coisa naquele momento. A minha pergunta havia na Guarda Nacional uma disponibilidade de 1.300 homens da Força Nacional, que não foram usados. Tinham apenas 300 ali. E esses 300, efetivamente, estavam cumprindo ordem de 12 em 12 horas. Ou seja, nós tínhamos um efetivo ali de 150 homens da Força Nacional para intervir caso acontecesse uma manifestação, uma baderna, né, esse ato terrorista, enfim. Mas o que acontece por que o senhor Ibanez, ou por que o governo do Distrito Federal não usou o contingente da Força Nacional? Essa é a grande pergunta. E se a gente começar a investigar, ao longo da semana vai aparecer mais fatos aqui de que houve uma omissão nisso que aconteceu em Brasília. E daí, Daniela Alves, como é que você enxerga essa ação do GSI? Bom, Pavinato, eu ainda não coloco como algo certo e objetivo que isso tenha acontecido, uma vez que eu não tive acesso ao documento em si, informando, não é, que o GSI realmente dispensou. No entanto, segundo o Estadão, isso aconteceu. Agora, se realmente esta ação, não é, essa recusa aconteceu, primeiro que a própria investigação precisará, não é, adequadamente verificar
qual foi a motivação para esta dispensa, né? Ou seja, foi alguém que fez essa solicitação, mandando o GSI não realizar essa solicitação, não é? Ou o próprio GSI tomou mesmo essa decisão com base em quê? Portanto, a partir disso, é o que nós vamos precisar saber. Se foi uma ação, não é, que teria o objetivo de facilitar com que esses crimes ocorressem, ou se foi uma omissão, se foi um erro, enfim, qual foi exatamente a finalidade, não é, desta ação. Isso que precisa ser esclarecido. Agora, se ocorreu ou não, as investigações vão apontar para nós o que verdadeiramente ali aconteceu. E por isso que o meu ponto principal é da gente conseguir entender qual é a motivação a partir dessas decisões. Agora, como você estava falando, todos serão investigados, todos deveriam sim ser investigados, desde todo o planejamento, quais são as pessoas que eram responsáveis por tomadas de decisão, onde estavam erros, se ocorreu omissão, por qual a motivação dessa omissão ou qual a motivação de determinados erros. Isso tudo precisa ser investigado a fundo e com responsabilidade.